após explorarmos os conteúdos teóricos sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, queremos apresentar a experiência de alguns profissionais que lidam com o tratamento do TOC. De um lado, apresentamos a psicóloga Renata Paz, terapeuta cognitivo-comportamental, mestre e doutora em neurociência pela Unirio. Do outro, o Rodrigo Marotti, formado em medicina pela UFRJ, especialista em psiquiatria pelo Instituto Pinel, possui mestrado em avaliação psicológica e terminou recentemente uma especialização lato sensu em transtorno obsessivo-compulsivo. Dois profissionais com grandes experiências no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo que poderão nos ajudar a conhecer melhor sobre essa psicopatologia. Vamos lá? Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Alves Paz e psicóloga, neuropsicóloga, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Pessoal, eu sou Rodrigo Marotti, sou psiquiatra. Estou gravando esse vídeo a pedido do Vitor Pessoa para falar sobre o TOC. E fui convidada pelo grupo para falar um pouquinho sobre o TOC. Então, o TOC é um transtorno, obsessivo-compulsivo, um transtorno muitas vezes incapacitante. Ele de fato existe, não é raro, não é incomum. Ele, na maioria das vezes, está associado a outras patologias, geralmente ansiedade, depressão, às vezes outras situações um pouco menos comuns, como quadros psicóticos também, que acaba confundindo com estereotipias ou coisas assim. Eu tive logo depois de formado um caso muito complicado, com prognóstico ruim, um rapaz de 18 anos, mas que já tinha a manifestação dos sintomas na infância. Então é muito comum que o TOC ele comece na infância e a família gosta um pouco, os pais, porque a criança é organizada, a criança guarda os brinquedos, mas muitas vezes eles não percebem que ela não curte a brincadeira, que ela fica tensa quando os coleguinhas vão até a sua casa, com medo de tirar do lugar, com uma certa preocupação. Eu tive um paciente que tinha um impulso incontrolável para olhar para as partes íntimas das pessoas, o que lhe causava muito embaraço. Ele não conseguia controlar isso, e isso as pessoas percebiam e causava problemas sociais. Afinal de contas, acaba sendo uma indiscrição. Ele, como homem, olhando para as mulheres de uma forma repetitiva, reiterada, era algo que era notado e levava ao embaraço, Ele levou 7 anos para me falar isso. Eu ainda acompanho ele, havia um quadro de ansiedade intensa, e ele tinha muita vergonha disso. A vergonha é uma característica das pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo. Então existem vários tipos de TOC. O TOC é caracterizado por uma obsessão, que é um pensamento intrusivo, repetitivo, que ao entrar na mente do indivíduo, ele pode desenvolver um ritual que a gente chama de compulsão. Os mais comuns são de alinhamento e organização, toques de limpeza, com rituais de lavar as mãos, de contaminação, que aumentou muito nesse período de Covid, tá? Mas tem pessoas que têm um tipo de toque que são apenas ruminações. Então ela só tem o pensamento intrusivo e que muitas vezes ela cria, às vezes, um pensamento alternativo para lidar com esse transtorno. A gente encontra até também algumas manifestações obsessivo-compulsivas em pessoas que não têm o transtorno. Recentemente teve um vizinho meu que me procurou em casa assustado porque ele estava tendo pensamentos de jogar no trilho do metrô o neném, o neto dele, e ficava toda hora pensando isso e tinha muito medo de fazer isso. Esse tipo de coisa, olha, é mais comum ainda. Isso não quer dizer que a pessoa vai desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, mas ideias aversivas à própria pessoa acontecem às vezes em nenhuma situação, nenhum quadro psiquiátrico específico, alguém que tem um pouco mais de ansiedade,
O toque vira um transtorno quando ele acaba interferindo socioocupacionalmente na vida do indivíduo. O que significa? Ele não consegue ter lazer, vida social, trabalho, chega atrasado em função dos rituais, acaba não se engajando em determinadas atividades por causa também dos rituais. E a tendência é de que ele seja progressivo. E o transtorno obsessivo também pode se confundir com a ansiedade. Né? Uma pessoa, por exemplo, que seja um bom funcionário e seja muito requisitado, precisa de uma agenda, fica verificando várias vezes a agenda para se certificar de que não tem nada errado. Isso até parece uma compulsão. A diferença é que a compulsão a pessoa sabe que está fazendo de uma forma inútil. E nesse tipo de ansiedade a pessoa se sente insegura de errar, já deve ter acontecido alguma vez que errou, não quer correr outro risco e fica verificando várias vezes a agenda para que não cometa novamente algum erro. O tratamento desse seria com tranquilizante, seria com ansiolítico. Quanto mais cedo faz o diagnóstico, melhor o prognóstico para o paciente. A questão é que o toque, os pacientes desistem muito, né? Então, dentro da TCC, ele é um transtorno neurobiológico, como vocês devem estar vendo nessa disciplina, onde existe um componente psicológico, mas também existe um componente biológico. Então, não é incomum que uma pessoa na família também tenha algumas características do transtorno. O tratamento do transtorno obsessivo compulsivo continua sendo, desde que ele foi descrito pela primeira vez, com as medicações inibidoras seletivas da recaptação da serotonina. Inicialmente só existiu o anafranil, a clomipramina, era o único. Depois surgiram os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram e sertralina. Basicamente são essas as medicações que a gente tem. O que a gente faz é associar um com o outro ou associar com medicações com outras indicações, como o aripiprazol, por exemplo, que tem uma atividade antipsicótica. Ele pode ajudar o remédio principal para o transtorno obsessivo compulsivo como um potencializador, como um remédio que melhora o efeito, o aripiprazol melhorando o efeito do remédio para o transtorno obsessivo. A medicação é um grande aliado para a terapia. Raramente esses pacientes conseguem fazer terapia sem estarem sobre a medicação. E eu vou falar um pouquinho de como é esse protocolo, né? Então, primeiro na TCC a gente faz uma avaliação com todos os rituais, com todas as compulsões do passado, compulsões do presente. Formamos uma hierarquia, né? Começando do menos intenso para o mais intenso, para fazer o que a gente chama de terapia de prevenção de resposta. Então, a gente vai treinar com o paciente relaxamento, respiração diafragmática e aos poucos, né, com o consentimento dele, é claro, orientando a família, que muitas vezes vai ter um coterapeuta para ajudar em casa, ele vai fazer exposição às situações dele temidas. E uma coisa que confunde muito é a ondulação dos casos. Eles não são sempre iguais. A ansiedade social ela é sempre igual, ela está sempre do mesmo jeito. Passam os anos, é sempre do mesmo jeito. O transtorno obsessivo compulsivo não, ele pode desaparecer, muitas vezes, quando começa na infância, ou se persiste na idade adulta, ele pode ter períodos de intensificação e períodos de amenização, quando a gente pode reduzir ou diminuir a dose das medicações. É uma terapia que não dura menos de 50 minutos, geralmente 1h30, por causa das exposições, tá? O terapeuta ele treina um estagiário ou um familiar para que possa auxiliar nessa coterapia. O paciente raramente dá para fazer uma vez por semana, geralmente a gente começa com 3 vezes por semana, depois passa para 2, então é um tratamento que necessita de muito engajamento, muita motivação inicialmente e também vai precisar de uma colaboração dos familiares. Tá? Eu atualmente estou atendendo um caso de toque, é um rapaz
muito comum em homem também, né? Ele é um rapaz que ele tem toques de verificação. Então ele verifica as rodas do carro para ver se está tudo ok. Ele, ao estacionar, ele verifica se ele estacionou correto. Ele verifica todas as portas do carro. Ele verifica a mala. Então ele não consegue sair dali, né, de próximo do carro, enquanto ele não checa todos os carros, na tentativa de prevenir que o carro seja roubado. E isso ele fica em torno de 30 minutos, 40 minutos verificando. Mas, às vezes os sintomas cessam completamente, né? Claro que isso é muito bom. O chato é quando o paciente atribui a si mesmo ter ganhado a patologia, de ter se esforçado e ter conseguido e cobrar dos outros que isso seja feito. Bom, essa pessoa deu sorte dos sintomas passarem, deixou-se de se precisar das medicações, ótimo, melhor assim, mas não foi pelo esforço dela. Um outro ritual comum dele também é estar sempre se verificando utensílios da casa. Então, antes de dormir, ele vai sempre na cozinha e aí ele olha se o filtro está desligado mesmo, se a geladeira está desligada, se o micro-ondas está desligado, se não fica a porta aberta. Então, às vezes tem uma preocupação com maior gasto, né, de energia, se as portas estão trancadas. Então, ele tem um ritual de checagem bem grande. São pacientes muito inseguros, então temos que tomar muito cuidado e orientar a família para não estar sempre respondendo às dúvidas, né? O toque é muito uma doença da dúvida. Será que eu fechei a porta? Será que o gás está desligado? Será que eu tranquei realmente o carro? Será que a porta da cozinha está fechada? Então, muitas vezes, ele pergunta ao familiar: será que está trancado mesmo a porta? E aí o que acaba acontecendo é que a família fica muito irritada também, né? A família fica cansada, porque muitas vezes, em função do toque, ele vai desistir de sair, ele vai ter uma restrição social, eles não têm uma dificuldade, às vezes, de ter um relacionamento afetivo íntimo. E quando ele começou comigo, era justamente isso que ele falava: Renata, eu nunca vou namorar, nunca vou aceitar, nunca vou encontrar uma pessoa que me aceite do jeito que eu sou. E nós fomos trabalhando isso na terapia. Hoje ele tá namorando, né? Uma menina que entende, compreende. Tá sendo muito bom para ele, porque como ele era muito inseguro, isso também tá ajudando bastante, né? Ele tem um controle que é muito bom nessa hora, porque assim, ele tem menos rituais quando ele tá com ela. Então isso é um prognóstico bom, né? Então ela já está sendo orientada sobre o toque. A terapia cognitiva comportamental é um tratamento eficaz, mais algumas pessoas do que outras, mas enquanto atividade psicoterápica é a que a gente tem mais relatos, né? Vamos ver aí com o avanço do EMDR e do neurofeedback se essas outras alternativas possam contribuir também. Eu não conheço estudos sobre isso, mas como são recursos que se tem obtido bons resultados onde a psiquiatria não consegue, como por exemplo o estresse pós-traumático, pode ser que no toque essas outras terapias também sejam eficazes, porque apesar de existir tratamento medicamentoso, não é totalmente satisfatório. Quando os sintomas são ativos, dificilmente a gente consegue uma recuperação completa. A gente até consegue permitir que a pessoa tenha uma vida produtiva, mas os sintomas permanecem incomodando, isso a gente nota. E há casos que respondem muito pouco. Nós fizemos alguns cartões, lembretes para o paciente. Isso é só um pensamento. Nem tudo que passa na sua cabeça é verdadeiro. Então eu fiz uma mídiazinha com a foto do carro dele, eu pedi a foto do carro e aí mostrando, fazendo alguns pensamentos desses. Se passar pela sua cabeça para checar, lembre-se, isso é só um pensamento.
isso não precisa ser verdadeiro. Nesse momento de Covid, esses pacientes muitas vezes estão tendo as suas dúvidas validadas, porque estão vendo o resto da população também com rituais de limpeza. Existem casos graves em que a pessoa fica incapacitada para qualquer tipo de atividade laborativa e até mesmo em casa. Isso realmente acontece. A gente faz todos os esforços, associa 2, 3 medicações simultaneamente, mas a realidade é que, como em toda medicina, há pacientes que são de alguma forma muito resistentes, que não melhoram com os tratamentos convencionais. O último recurso, que é muito pouco usado, é a neurocirurgia. Certos procedimentos de secção de algumas vias nervosas que pode amenizar os sintomas, mas esse é um procedimento muito pouco usado, né? Está descrito nos livros, eu não tenho nenhum caso assim. Há todos um critério para quem conhece mais esse tipo de abordagem, antes de se indicar uma cirurgia, para ver se é realmente o caso de se fazer. Como é um procedimento irreversível e totalmente invasivo, tem que se tomar muito cuidado. O prejuízo do paciente tem que ser muito grande depois de muito tempo de tratamento sem nenhum sucesso. Nesses casos que se vai pensar. Na maioria das vezes fica com as medicações e com a terapia. São distúrbios bastante perturbadores, em que o paciente sofre sozinho até que ele encontre alguém que conhece o que ele está sentindo. Isso é um grande alívio para o paciente. Tive outros casos também, gostaria de deixar essa informação para vocês, que são pacientes que têm muita resistência, passam por muitas terapias, muitas com sucesso, com muitas recaídas. Isso tem que ser trabalhado muito bem com eles e com a família, né? Mas eles normalmente abandonam o tratamento. Então, quem vai atender toque tem que aprender também a lidar um pouco com a frustração. Eles acabam depositando muita expectativa na medicação e às vezes muito pouco na terapia. E o terapeuta tem que ter muito cuidado, muita empatia para não ser invalidante e ficar muito preso às técnicas, né? E não deixar menos humanizado o tratamento, tá? Bom, espero ter ajudado em alguma coisa. Até logo. Vamos em frente. Então era isso o recadinho que eu queria deixar para vocês sobre o toque. Espero que eu tenha ajudado. Saudades de todos. Um grande beijo. Tchau, tchau.